Novas tecnologias. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, e as principais transformações desse processo foram crescimento das cidades, fortalecimento da burguesia e a necessidade de uma nova classe de trabalhadores. No século XIX, começou a desenvolver novas tecnologias, permitindo a criação de equipamentos mais potentes e diversificados. Um dos principais avanços foi o aperfeiçoamento das técnicas na produção de aço, em 1856, e a eletricidade. A invenção de motores que usavam derivados do petróleo como combustível levou à criação de embarcações mais rápidas, facilitando o comércio. Todas essas inovações promoveram mudanças na produção industrial, sendo chamados de Segunda Revolução Industrial. Várias formas de influência. Durante a Segunda Revolução Industrial, as indústrias começaram a produzir armas e equipamentos bélicos. Além do armamento, as nações passaram a utilizar novas embarcações de guerra. Outro fator decisivo para a dominação colonial foi o desenvolvimento da tecnologia médica. Esses fatores contribuíram para que a Europa dominasse territórios no continente asiático e africano. Essa força não foi o único método de inserção. Um outro fator foi a religião. O objetivo era converter e dar aulas sobre o cristianismo para crianças que viviam nessas comunidades. Aspectos da dominação colonial. A divisão do continente africano não respeitou a organização tradicional das sociedades que viviam ali. Povos com culturas e valores diferentes foram reunidos no mesmo território, assim dando início a tensões e disputas entre grupos rivais obrigados a viverem juntos. Outra característica da dominação europeia sobre a África foi o uso intenso da violência contra a população local. Os africanos eram frequentemente submetidos a exaustivas jornadas de trabalho. Teorias raciais e justificativa do neocolonialismo. O neocolonialismo foi possibilitado pelo desenvolvimento de armas e tecnologias, permitindo a dominação de inúmeras sociedades africanas e asiáticas. Para justificar esse domínio, cientistas, jornalistas e políticos elaboraram as teorias raciais. A ideia de que existiam raças humanas com características físicas e intelectuais distintas ganhou força no século XIX. Essas teorias foram reforçadas com a publicação do livro A Origem das Espécies, do naturalista inglês Charles Darwin, em 1859. De acordo com Darwin, os seres vivos tinham uma origem em comum e, ao longo do tempo, foram evoluindo e se diferenciando. Esse processo funcionava segundo o princípio da seleção natural. As espécies que melhor se adaptavam ao meio que viviam conseguiam transmitir suas características para as próximas gerações. Já as que não se adaptavam morriam e deixavam de existir. A difícil realidade dos trabalhadores. A Segunda Revolução intensificou as desigualdades sociais da época. Enquanto a burguesia se beneficiava, não acontecia o mesmo com os trabalhadores. O crescimento das indústrias e das cidades fez com que os trabalhadores dependessem das atividades industriais. As ideias começaram a se formar a partir da primeira Revolução Industrial e a segunda metade se tornaram principal forma de crítica ao mundo industrial. Inspirado por essa ideia, os indivíduos passaram a se organizar para lutar pelo fim da propriedade privada, desigualdade social e exploração dos trabalhadores. Europeus na Ásia. No século XIV, os europeus ampliaram seus domínios coloniais, não só no continente africano, mas também no continente asiático. A primeira região onde os europeus conseguiram a dominação foi na Índia, e em 1857 aconteceu a Revolta dos Cipaios, que tentou expulsar os ingleses, mas depois de intensos combates, a revolta acabou sufocada e os ingleses continuaram na região. Lutas operárias. No início do processo de industrialização, não existiam leis e relações trabalhistas, então os donos das fábricas podiam estipular as regras que desejassem, como, por exemplo, pagavam salários muito baixos, estabeleciam jornadas de trabalho bastante longas e contratavam crianças para as atividades perigosas. Além disso, as fábricas tinham um ambiente muito insalubre, provocando danos aos fabricadores. Por conta da situação precária, muitos operários e camponeses abandonaram seus países. Então, eles decolaram por diversas regiões do continente americano em busca de melhores oportunidades de vida e de trabalho. A classe operária começou a exigir mudanças. Organizaram sindicatos e associações de trabalhadores, surgindo o movimento dos trabalhadores, para pressionar o governo e aos empresários por mudanças. A principal estratégia foram as greves, em que os trabalhadores paralisavam as fábricas, e isso ajudou na regulamentação dos direitos trabalhistas, mas foi reprimida pelas autoridades.
Luta por direitos passaram a reivindicar o sufrágio, onde os trabalhadores mais pobres pudessem escolher seus governantes. Os trabalhadores puderam votar nos candidatos que defendiam seus interesses. Com o tempo, os países industriais passaram a criar leis que proibiam o trabalho infantil, estabeleciam os valores de salário mínimo e a duração máxima da jornada diária. Além disso, os empresários foram obrigados a melhorar o ambiente das fábricas e garantir melhores condições aos trabalhadores. Os desdobramentos das revoluções. Ondas revolucionárias que disseminaram pela Europa aceleram importantes transformações econômicas e sociais no continente. Essas mudanças elas provocaram o colapso de antigas bases sociais e feudais e aristocráticas em que havia boa parte estruturada da sociedade europeia e abriram caminho à consolidação de modos diferentes de organização social. Um exemplo claro de mudança nesse período foi as posses de terras. No século XIX, o domínio de grande parte de terras da Europa era baseado em relações feudais. Não podiam ser vendidas e nem compradas, eram controladas por nobres e religiosos camponeses obrigados a pagar impostos e prestar serviços. Então, isso transformou radicalmente o século XIX. Outra transformação da economia importante dessa época foi a expansão da industrialização na Europa. Entre 1830 e 1840, muitos países europeus iniciaram a industrialização de suas economias. Essas mudanças ajudaram a fortalecer a burguesia da Europa, principalmente beneficiando pelo crescimento econômico, por transformações na posse de terras e a industrialização na Europa. Assim, esse grupo social passou a pressionar governos para implementar reformas que favorecem os negócios e que garantissem o poder da participação das decisões políticas. Todas as mudanças promoveram um acelerado crescimento de tensões na Europa. Uma parcela dessas tensões foram causadas por descontentamento da burguesia que desejava maior participação política. Assim, jornais e associações políticas controladas pelos burgueses atacavam os governantes e defendiam reformas de acordo com valores liberais. Porém, a maior parte das tensões era causada pelo crescimento de insatisfação das populações pobres urbanas e dos camponeses que enfrentavam o empobrecimento. Muitos representantes das camadas sociais temiam que o empobrecimento abrisse caminho para uma nova onda revolucionária. Outro receio era a organização dos trabalhadores das indústrias em sindicatos e outras associações. Nesse período, as ideias socialistas ganharam força e incentivamento à constatação da ordem e as práticas revolucionárias capazes de promover mudanças na sociedade. O movimento aconteceu em 1848, um período crítico para as camadas pobres da população. No campo, as colheitas estavam ruins. Nas cidades, a população pobre enfrentava fome e desemprego. 2 anos antes, os habitantes da Galícia austriaca, revoltados, assinaram 1000 aristocratas. Em 1848, foi a vez da manifestação popular na França. A população foi às ruas, depois do governo do rei Luís, e submeteu a monarquia por república. Isso estimulou grupos revolucionários a lutar contra seus governos. Em março, a revolução já tinha atingido metade dos reinos alemães, a Hungria e regiões da Itália. Em Berlim, na Prússia, operários obrigam o rei a convocar eleições para a realização de uma Assembleia Constituinte. Todos os movimentos contavam com a participação popular e defendiam propostas revolucionárias como a criação de repúblicas democráticas, inclusive com o sufrágio universal. A derrota do movimento revolucionário, entretanto, não significou o retorno absoluto à antiga ordem social europeia. Os governos restaurados passaram a construir alianças com a burguesia como uma forma de evitar novos movimentos radicais e populares. Isso resultou na adoção de medidas econômicas liberais que favoreciam o crescimento econômico burguês. Entre as décadas de 1850 e 1870, foram promovidas também importantes reformas políticas liberais, entre elas medidas que permitiam aos burgueses votar e participar da formação dos governos.
Essas reformas aumentaram o poder da burguesia na esfera administrativa e, ao mesmo tempo, que afastaram os setores populares das decisões políticas. Por isso, é possível dizer que a última onda revolucionária do século XIX lançou as bases para a consolidação política e econômica da burguesia na Europa. Na segunda metade do século XIX, esse processo se acelerou e resultou na construção de um verdadeiro mundo burguês na região mais economicamente dinâmica do continente europeu. Atualmente, toda a Península Itálica forma um único país, a Itália. Essa configuração geopolítica, porém, nem sempre foi assim, pois no século XIX essa península encontrava-se fragmentada em diversos territórios. Eram vários reinos independentes, com seus próprios governos ou subordinados a governos de outras regiões, como o Império Austro-Húngaro. Nas primeiras décadas do século XIX, os movimentos revolucionários ocorridos na Europa disseminaram ideias liberais e nacionalistas na Península Itálica. Com isso, os setores da sociedade, especialmente a burguesia, começaram a pregar que a única maneira de promover o desenvolvimento da economia da Itália era por meio da unificação de toda a península, formando um Estado centralizado. Essa região encontrava-se dividida em um grande número de reinos e estados independentes. Esses estados eram subordinados à Confederação Germânica, uma instituição criada pelo Congresso de Viena. Porém, essa confederação não tinha poderes efetivos e não funcionava como um governo capaz de centralizar o poder. Além disso, a fragmentação existente criava obstáculos para o pleno desenvolvimento comercial e industrial na região. Ainda assim, nas primeiras décadas do século XIX foram feitos acordos que possibilitaram a aproximação econômica dos reinos entre si, como a decisão de sustentar as tarifas alfandegárias entre os reinos e estados da Confederação. Um dos fatores que dificultavam a unificação da Confederação Germânica era a intervenção francesa em importantes reinos germânicos. O governo da França temia que a formação de um governo alemão unificado resultasse no nascimento de um poderoso Estado, capaz de ameaçar os interesses franceses. As tensões entre a França e a Prússia culminaram na chamada Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, na qual os franceses acabaram derrotados, o que possibilitou a completa unificação da Alemanha. Isso proporcionou um crescimento econômico muito acelerado do novo Estado. No final do século XIX, a Alemanha superou a produção industrial da Inglaterra e da França, tornando-se a maior economia europeia.